Cara, esse MCP que eu vou mostrar para você agora, você precisa ter ele. Você precisa instalar ele no seu cursor, no seu Windsurf, porque ele vai te ajudar de uma maneira essencial, que é na arquitetura das suas atividades para o seu projeto, as dependências entre elas, o que é bom fazer agora, o que é bom fazer depois, ou seja, a prioridade. E esse MCP, ele é muito poderoso nesse aspecto, ao ponto de, se você usar a criação de atividade deles, você vai ter uma arquitetura dessa atividade tão bem desenhada que muitas vezes, quando você for realizar a sua função para o seu aplicativo, essa funcionalidade que você quer, a inteligência artificial vai conseguir fazer de primeira, beleza? Então é por isso que hoje esse é o meu MCP favorito, é o MCP Taskmaster. Se você viu o meu vídeo passado, você sabe do que eu tô falando, é esse daqui, tá? O link do repositório também vai estar na descrição e no material auxiliar dessa aula, beleza? E hoje eu vou estar só falando para você como é que eu instalo esse MCP e por que você tem que assistir isso, tá? Esse MCP, ele não é tão fácil de instalar como outros, como o do Supabase e etc. A documentação dele, inclusive, para você ver aqui, ela foi atualizada aqui, o README, há 5 dias, e a última atualização foi há mais de uma semana. Ou seja, esse README aqui, pessoal, ele tá totalmente desatualizado. Eu acho que eles já colocaram numa versão à frente. Isso daqui não funciona, tá? Então, se você tentar instalar por aqui, não funciona. Inclusive, esse MCP tá com um bug que você praticamente não consegue utilizar ele. Mas, pessoal, eu vou mostrar para vocês como vocês superam esse bug de uma maneira mais simples e possível, tá? Você não vai ter que corrigir nada. É só uma regra de 2 linhas dentro do seu cursor que você pode usar ele tranquilamente. Beleza? Então, eu criei um projeto novo aqui. Isso aqui são as chaves de API que eu vou precisar para esse projeto, tá? É uma da Perplexity e uma da Anthropic, tá? Por enquanto, eles só estão atuando assim. Se você não sabe onde pegar, entre aqui no site console.anthropic.com, crie uma conta e você precisa criar uma chave de API aqui. Na parte da sua organização, você vem em API Keys e você cria uma aqui, tá certo? Você coloca o nome que você quiser. E na Perplexity é de forma similar. Você entra aqui na sua conta, você vem aqui em configurações, aqui no canto inferior esquerdo, e vai ter aqui essa opção de chaves API. Eu não vou clicar aqui, porque senão vai aparecer todas as minhas chaves API, tá? Então, eu já tenho essa chave da API, que é essa primeira aqui, e você pode criar, e depois, se você quiser mudar, você pode deletar e criar outras, beleza? Então, é só isso que você vai precisar, e seguir os passos que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Como vocês podem ver, esse projeto no curso totalmente zerado, não tem nada aqui, beleza? E como é que a gente vai começar a instalar esse MCP? Aqui no README, ele diz que recomenda você fazer configurando diretamente no editor, né, JSON do seu MCP, ou você pode executar o comando, tá? E eu vou mostrar primeiro como fazer assim, mas essa segunda forma, ela é interessante para superar alguns erros, usando o comando, né, alguns erros comuns desse MCP, que até uma pessoa do grupo teve, eu tentei ajudar, não consegui infelizmente, mas essa instalação por comando, ela acaba mostrando outras coisas ocultas, tá? Que isso aqui não mostra. Então, eu vou copiar esse documento aqui, tá? Esse JSON aqui, na verdade. E aqui eu vou criar uma pasta chamada .cursor, beleza? Se você já tiver essa pasta dentro do seu projeto, é porque provavelmente você já criou uma regra, tá? Porque se eu criar uma regra aqui teste, você vai ver aqui que tem a pasta .cursor e a pasta rules, tá? Então, geralmente eu salvo aqui esse arquivo do mcp.json nessa pasta do .cursor. E aqui você cola. Só que isso daqui é como eu te disse, isso aqui não funciona, isso aqui está desatualizado. Então você tem que tirar essa parte aqui do package, você deixa esse espaço aqui, e o Taskmaster AI, na verdade, é Taskmaster MCP, beleza? Então aqui eu vou estar copiando as minhas chaves de API, beleza? Salvei e já detectou aqui novo MCP. Então vou clicar aqui Enable e já está funcionando. Pessoal, você pode ver que aqui já está funcionando e aqui eu posso começar a utilizar o MCP normalmente, beleza? Mas, é como eu te disse, existe bug nesse MCP que ele tá bem documentado aqui, tá? Tem vários problemas abertos aqui no GitHub das pessoas com esse mesmo problema, tá? Que é, o MCP, ele tenta fazer alterações na raiz do projeto errada. Então, até aqui o que o criador, ele disse é basicamente você cria uma regra aqui para corrigir isso. E é isso o que eu fiz, usando essa mini regra aqui, tá? E esse material, você tem acesso a ele no primeiro link da descrição, você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp
E nesse grupo do WhatsApp tem o acesso a esse material aqui, beleza? Então, você vem parar aqui, tá? Você vem parar aqui e você vem aqui instalar o MCP Taskmaster e tem essa regra para corrigir o erro do caminho da pasta do projeto, tá? Então, você vem aqui e você vai adicionar uma regra. Eu gosto de chamar ela de fix taskmaster.mdc. Você coloca ela sempre como always, tá? E você cola essa regra aqui, beleza? Só que aqui você vai precisar fazer algumas adaptações. Isso aqui é a minha pasta do meu computador. Você tem que colocar a sua pasta do seu projeto específico, tá? Então, por exemplo, você tem que abrir aqui a pasta do seu projeto e você vem aqui, ó, o botão direito. A minha é esse daqui, instalar MCP. Você vem aqui com o botão direito e você seleciona aqui copiar como caminho. Você aperta e esse primeiro caminho aqui todinho você substitui, tá? Então, você tira as aspas e você vê aqui que tá o caminho certinho, tá? A sua pasta, a sua repartição, né, do HD, a pasta users, Lucas, arquivos locais, programas, projetos e instalar MCP, tá? E aqui você vai ter que copiar tudo depois de users e colocar aqui assim, copiar, e é isso, tá? Eu só mudaria aqui as barras, tá? Para trocar a direção da barra. Eu testei assim e funcionou muito bem, tá? Nenhuma vez ele acabou errando. Então, é só isso, que assim você já vai conseguir utilizar o seu Taskmaster, beleza? Então, eu vou até começar aqui o Taskmaster para você ver como funciona. E o legal é que, por exemplo, quando você for criar uma atividade e que você sabe que ela é muito simples ou você só quer referenciar ela para o futuro, você pode usar, por exemplo, o Grok 3 Mini Beta, que ele é gratuito por enquanto, tá? E aqui no chat eu vou mandar iniciar o projeto do Taskmaster, beleza? Aceitei a ferramenta aqui que ele me passou de inicializar o projeto, ele já criou várias regras, várias pastas aqui, como você pode ver, tá? Pronto, agora ele já pede aqui para você criar um PRD, beleza? Então aqui, se você já utiliza as regras parecidas com as minhas, assim, ou seja, suas próprias regras, bem estruturadas, você não precisa de algumas dessas regras daqui, tá? Eu deixo, geralmente, o Dev Workflow e o Taskmaster. O Self-Improve eu não utilizo, porque tem vídeo passado aqui meu que eu utilizo um agente, tá? Que é o agente criador de regras, então não preciso dele por conta disso. E junto, eu também utilizo o Memory.mdc, que é do meu vídeo passado, que ele também substitui o uso dessa Cursor Rules aqui, beleza? Junto com outras regras, e eu acabo deletando elas. Aqui eu vou deixar, porque isso aqui é só um projeto de exemplo. E tá vendo que aqui nessa pasta de scripts, ele gerou um arquivo example.prd.txt. Pessoal, o PRD é um documento de requisitos do seu projeto. Isso aqui geralmente é muito utilizado em engenharia de software. Quando você está começando um projeto, você precisa ter escopo ali, esqueleto dos principais pontos do seu projeto, beleza? Ele é um documento bem importante que você pode até ir atualizando ele quando vai passando o tempo do seu projeto e você vai desenvolvendo ele. No caso aqui eu não tenho, mas eu vou gerar um PRD exemplo aqui de projeto totalmente fictício, beleza? E ele já dá a opção aqui que ele mesmo pode criar esse documento para você, baseado nesse example. E se você quiser ter um PRD melhorzinho, no vídeo passado eu também mostrei o agente de PRD, e que tá até nesses materiais aqui, tá? Aqui o agente criador de PRD, que ele consegue fazer um PRD um pouco melhor do que esse deles aqui, mas eu vou começar aqui pelo deles, tá? Então eu vou ditar aqui o que eu quero, utilizando o caminho Windows H, que aparece essa opção aqui, tá? De ouvir o meu microfone e a partir disso ele já vai editando, tá vendo? Então eu vou utilizar isso aqui para editar mais rápido um projeto fictício aqui para esse vídeo de exemplo. Eu quero criar um chat de IA parecido com o chat GPT. Então eu quero que ele seja um pouco mais simples, ou seja, ele vai ser mais barato e com menos funções do que o chat GPT. O nome dele é Chat IA. Eu acho que eu vou deixar só isso aqui mesmo, tá? Eu até tive uma experiência de fazer uma coisa parecida com isso, com esse exemplo de PRD deles, e ficou razoável, entende? Ficou bem curtinho, mas ficou razoável. E aqui, no caso, você vai colocar as suas especificações do seu projeto, beleza? E aqui ele vai gerar o documento prd.txt para mim, que vai entrar nessa pasta de scripts que serve para ele criar as primeiras tarefas iniciais do projeto. Pronto, pessoal, aqui eu deixei a IA rodar um pouquinho, tá? E depois que eu mandei aquele prompt para ela explicando o meu projeto, ele criou o PRD. O PRD ele veio parar aqui na pasta de scripts, como eu tinha dito, e depois ele vai dividir esse PRD em 10 atividades iniciais de acordo com o que eu falei, tá? Então essas 10 atividades iniciais vêm para cá nessa pasta de tasks. Beleza? Eu já até criei a 11ª aqui, tá? E se você abrir um terminal, por exemplo, abrir aqui embaixo do terminal, clicar aqui com o botão direito e clicar aqui e mover o terminal para a área do editor, que geralmente é como eu prefiro interagir
com esses comandos do Taskmaster, você usa esse comando Taskmaster List, e se você não sabe os comandos do Taskmaster, não tem problema. É só você pedir para a IA mostrar todos os comandos para você, tá? Então você usa esse comando e vai aparecer aqui de forma mais organizada todas as suas atividades, né? Então tem um dashboard do projeto, com o progresso de todas as atividades, quantas foram feitas, quantas estão em progresso, quantas estão pendentes, bloqueadas, canceladas, etc. E também tem das subatividades, tá? Então ele também consegue criar subatividades para cada atividade. E aqui tem a quantidade de cada atividade de acordo com o seu nível de prioridade, alto, médio ou baixo. Só que esse MCP é todo em inglês, tá? Acho que você já percebeu. E aqui embaixo tem todas as atividades. Então, configuração do ambiente, implementação do database schema, etc. E aí vai. Claro que eu dei um prompt muito pequeno para o meu PRD ele ficar customizado. Então isso aqui está muito genérico, mas isso aqui, se você pensar direitinho, são bons passos para você seguir no seu aplicativo, tá? Então, configuração do ambiente, fazer o database schema e implementar isso, por exemplo, com o Supabase, autenticação de usuários, integração com o modelo de inteligência artificial, desenvolvimento da API, fazendo front-end básico, desenvolvendo a interface de chat, etc, tá? Se você quiser, você também pode customizar isso aqui como você quiser. Então, você pode dizer, eu não quero fazer, depois da atividade 1, eu não quero fazer o database schema, tá? Que é basicamente como é que serão suas tabelas de dados e a relação entre elas. Você pode dizer assim, eu quero fazer o front-end primeiro, e depois que eu quero fazer isso, então ela já vai fazer as atividades dessa forma. Então, se você quiser editar, é só você pedir para ela editar, tá? Inclusive, essa é até uma forma bem interessante de você utilizar o V0, né? Porque se você for utilizar Next.js, o V0 é a única ferramenta que consegue fazer em Next.js de forma nativa. As outras, Lovable, Bolt, etc., todas são Vite, tá? Vite. Então, eu até cheguei a pedir num projeto para ela fazer Next.js, só que o Lovable fazer Next.js, só que ele acabou fazendo Vite de todo jeito, tá? E é bom você fazer isso com o V0, porque o V0 não faz back-end, tá? Então, se você for começar dessa forma de fazer o front-end primeiro, depois o back-end, uma sugestão boa é você começar pelo V0. Mas e se você não conseguiu instalar o seu MCP corretamente aqui dessa forma, o que é que você precisa fazer, tá? Eu recomendo que você instale pelo comando, tá? Por esse comando aqui de baixo, npm install taskmaster AI. Por quê? Porque esses MCPs, eles não dizem os requerimentos dele. E muitas vezes pode acontecer que você tem, por exemplo, um Node.js desatualizado. Então, eu sei que essa ferramenta do Taskmaster, ele precisa de uma versão acima do 20.8.1, se eu não me engano, do Node.js, ou é 20.0.1. E se você não tiver o Node.js a partir dessa versão instalada no seu computador, não vai dar certo, tá? Então eu recomendo que você entre aqui no site nodejs.org e você clique aqui nesse primeiro botão aqui, Download Node.js LTS, tá? Você tem que procurar essa versão aqui, LTS, que é a 22.15.0. Baixa aqui, instala no seu computador, tá? Segue o processo aqui normal. Se aparecer, vai aparecer aqui uma opção de você instalar o Chocolate, tá? O Chocolate. Aí você instala, tá certo? Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho, né? E depois você roda esse comando aqui novamente, tá? Porque quando a gente roda esse comando, aqui para mim vai dar certo porque deu certo, né? Só que quando dá um erro aqui, quando você faz pelo JSON, ele não aparece o erro. Só que aqui pelo comando aparece o erro, tá? Aí você consegue selecionar isso aqui tudinho e clicar aqui em adicionar o chat, tá? E aí você vai pedir a inteligência artificial, ó, vou instalar o MCP do Taskmaster e deu erro. O que é que eu faço? Ou arrume para mim. Que aí ele vai começar a resolver esse problema para você. Inclusive, eu tive um problema muito parecido com o Supabase, tá certo? O meu MCP do Supabase, ele funcionava normalmente. Por essa instalação aqui, tá? Por esse JSON daqui, que é o JSON que tem na documentação deles para Windows, tá? Que é o meu caso. E do nada, isso aqui parou de funcionar aqui, tá? Então eu comecei a perceber que a IA não conseguia mais acessar o MCP do Supabase e quando eu entrei aqui realmente estava offline. E procurei várias soluções, não resolveu nenhuma solução que eu encontrei nos fóruns do Cursor, do Supabase, nada resolveu. O que resolveu foi, eu joguei o erro para a inteligência artificial e ela deu o comando de instalação de acordo com esse JSON daqui, tá? Então ela fez o comando de instalação e quando ela rodou o comando de instalação, apareceu o erro e a partir disso ela começou a depurar esse erro.
tá? Então ela deu algumas soluções, não funcionou a primeira, só que o que ela me recomendou foi instalar globalmente o MCP do Supabase, e a partir disso ela me deu esse JSON daqui, que foi tirando todos esses argumentos e tirando esse comando cmd, e ela botou o comando MCP server Supabase com o access token e o personal token, e funcionou. Tá? Então, assim, se você tá com problema com o MCP, o que eu recomendo é faça esses passos, principalmente o de você conseguir colocar o comando aqui no terminal e a IA depurar esse erro para você, que ela vai conseguir ajeitar, provavelmente, tá? Não é uma certeza, até porque esse MCP daqui, ele é muito novo, muita gente usando e muitos erros sendo encontrados, tá? Então tem, por exemplo, gente aqui com um erro instalando o MCP do cursor no WSL. Então aqui diz que funciona, só que não funciona na prática. Então é isso. Para você depurar, é esse passo a passo que eu recomendo para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha. O material que eu utilizei aqui, das regras e tudo mais, tá no primeiro link da descrição. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai ter acesso a esse mini site aqui, que você pode entrar aqui e pegar, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa utilizar esse MCP, precisa organizar o projeto de uma melhor forma, e esse vídeo vai ajudar bastante. Então é isso, crianças e crianças, e até a próxima.